Êxodo capítulo 3, versículo 1. Hoje nós vamos falar sobre Moisés, de complexado a libertador. Amém? Hoje o Senhor vai nos curar dos nossos complexos. Ana foi curada do seu complexo de ser estéril, mas Deus se lembrou dela. Amém? E hoje nós vamos falar sobre Moisés, o complexo que o Senhor curou na vida dele e o levantou para ser um libertador, em nome de Jesus. Êxodo 3:1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo e os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Amém? Vamos orar. Curve a cabeça. Senhor, obrigado por esse quinto dia onde nós precisamos nos desenvolver. E assim como homens que foram chamados para um propósito, eles venceram situações, inimigos, venceram a si mesmos, de tudo aquilo que vem para impedir que o propósito de Deus aconteça e se desenvolva na nossa vida. Tira agora todos os bloqueios. Nos mostra, Senhor, as áreas que são complexas e que precisamos ser curados e libertos. E eu coloco a minha vida no teu altar e nós entregamos ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Obrigado por esse dia, por tudo nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, queridos. Amém. Nós falamos semana passada sobre José, né? José, filho de Jacó, que foi invejado, foi traído pelos seus irmãos, vendido, foi para o Egito. E ali, depois de 13 anos, por passar por tantas injustiças, ele acabou sendo nomeado primeiro-ministro do Egito. Então, de escravo, ele se tornou governador, né? E quando José prosperou ali na terra do Egito, a sua família e todo o povo foi para a terra de Gósen, uma região onde foi reservada para os hebreus ali. A palavra fala que eles cresceram e prosperaram. E houveram, né, outro faraó que veio reinar, um outro rei que veio sobre eles, e José, ele não foi mais lembrado de tudo o que ele tinha feito, do sonho que Deus deu para ele. E eles estavam ali no Egito, vivendo uma prosperidade e um crescimento. Só que Faraó, vendo o crescimento do povo de Israel,
começou a falar: eles estão crescendo e eles vão nos subjugar, eles vão nos escravizar. E aí o que Faraó faz? Faraó é como uma nomeação, né? Como Herodes, é como um rei. Não é Faraó, é uma pessoa só. É um título que muitos ocupavam essa posição no Egito. Como o presidente, né? Como, enfim, a pessoa mais importante, o rei, a pessoa mais importante da nação. E esse Faraó faz o seguinte: começa a escravizar todos os hebreus, e eles se tornam escravos. E na história foram quase 430 anos que o povo hebreu ficou subjugado, ficou escravizado por faraós, né? Porque entraram faraós, morreram e entraram outros. E acontece, nós vamos falar de 3 fases de Moisés. A primeira fase foi a fase aonde Deus olhou para a aflição do seu povo. Deus olhou para os seus filhos que estavam nesses 430 anos sendo dominados por um reino, por um reinado que os oprimiam e os escravizavam. E Deus escolheu numa família, no ventre de uma mulher, Moisés, que era o 3º filho dessa família, Joquebede, a mãe de Moisés. Ela teve Arão, o 1º filho, depois Miriam, e depois ela gerou Moisés. Só que quando Moisés nasceu, Faraó, assim como a gente viu que aconteceu com Herodes, quando percebeu que havia uma movimentação, muitas vezes o diabo não sabe o que está acontecendo e não sabe o que está por acontecer, mas ele começa a ver uma movimentação no mundo espiritual e ele se antecipa. E aí tem uma ordem de que todas as mulheres grávidas, todas as hebreias, que tivessem um filho homem, matassem, afogassem no rio Nilo. Porque essa foi uma determinação de Faraó. E a gente conhece a história. Joquebede, ela preserva, ela tem aquele filho e ela guarda Moisés por 3 meses. Eu sempre falo, como é que pode um bebê recém-nascido não chorar, né? E de alguma maneira ela conseguiu guardar aquela criança, não podendo mais escondê-lo. Ela falou: eu vou entregar o meu filho nas mãos de Deus. Eu não vou matar o meu filho. Eu não vou fazer aquilo que Faraó quer. E ela podia ser morta. A família inteira podia ser morta, porque havia uma ordenança. E ela vai lá, ela pega um bercinho, ela betuma por dentro, por fora, e ela coloca o seu filho Moisés nas águas do rio Nilo, sem afogá-lo, entregando ele para um propósito de Deus, entregando ele, e Deus daria o destino para o seu filho, que foi definido, porque a filha de Faraó, se banhando no rio, viu aquela criança. Ela sabia a ordem do pai? Sabia, que era para matar todos os meninos. Mas quando ela viu aquele bebê, ela sabia que era um hebreu, ela não afogou. Ela podia ter afogado, não podia? Podia, porque era uma ordem do pai dela. Mas ela pegou aquela criança por um propósito de Deus. E a Miriam foi acompanhando Moisés naquele rio. E viu quando a princesa, né, a filha de Faraó, tomou. E ela vendo aquela menina, pediu para que fosse levado para uma hebreia amamentar. E aí ela pôde dar para Joquebede, que amamentou o seu filho e depois entregou. Qual era o propósito de Deus? De que Moisés crescesse no palácio egípcio, que ele conhecesse a cultura egípcia, que ele conhecesse tudo aquilo que ele precisava, porque anos depois ele teria que enfrentar não aquele faraó, mas o seu filho, no qual ele foi criado praticamente com ele. E ele foi criado como príncipe do Egito, porque era filho da rainha. Não sei quem assistiu os 10 mandamentos, né? A gente viu um pouquinho da rixa que aconteceu lá e de todo o problema, né? Então a gente imagina o conflito que aconteceu no palácio.
o próprio rei tendo que aceitar a filha criar um hebreu. Mas foi passado, Deus livrou, e por 40 anos, Moisés, ele fica ali. Nada acontece na vida de Moisés, mas Deus já tinha preparado um tempo que livraria o seu povo, e a escolha de Deus foi Moisés. Só que num determinado momento, Moisés, sabendo da sua origem, que era hebreu, vivendo no palácio egípcio, criado por uma mãe egípcia, o conflito que ele devia ter internamente, de saber que a sua mãe, os seus irmãos, o seu povo, estavam sendo escravizados, exatamente por aqueles que tinham o acolhido como filho. Dá para imaginar o conflito? Dá para imaginar as inseguranças que Moisés teve? E quando ele viu um hebreu ser maltratado por um guarda egípcio, um soldado egípcio, ele foi lá, na tentativa de, com certeza, salvar aquele hebreu, porque ele sabia que era o seu povo que estava sendo oprimido injustamente. Ele mata. E ele, sabendo da lei egípcia, porque se alguém cometia um assassinato, ele teria que pagar, teria que ser preso. E mesmo sendo o filho da filha de Faraó, ele não escaparia. Mas o que aconteceu com Moisés? Ele foge para o deserto. Então os primeiros 40 anos foi até aqui. Ele comete um assassinato. E aí ele foge para o deserto de Midian. Lá ele conhece a sua mulher, se casa, e ele começa a cuidar do gado do seu sogro, Jetro. E se passam mais 40 anos. Nessa segunda fase de Moisés, o que Deus estava ensinando para Moisés? Como se vive no deserto. As coisas às vezes acontecem com a gente, queridos, e a gente não faz ideia por que a gente está naquele lugar, porque a gente está convivendo com aquelas pessoas, porque a gente está passando por esses conflitos, porque eu tenho que estar nesse lugar, nessa cidade, nesse bairro, nesse país, nessa empresa, nesse lugar. Tem um propósito de Deus. Quando você acha que nada está acontecendo com você, foi o que aconteceu com José. Por 13 anos tudo estava dando errado, mas aquilo que estava dando errado era para quê? Era para dar certo. José precisava aprender a ser um administrador. E ele foi trabalhar com o melhor, Potifar. Houveram coisas que ele teve que ir para a cadeia, porque lá na cadeia ele ia conhecer o cozinheiro e o padeiro, e ele ia revelar os sonhos. Vocês estão entendendo como as coisas vão se encaixando? Mas na nossa ótica humana, quando você olha para a sua vida e você vai vendo muitas vezes as peças desse quebra-cabeça não fazer sentido para você. Parece que não faz sentido algumas coisas na sua vida, algumas dores que você tem que passar, algumas provações que você tem que passar, conviver com determinados ambientes que você não gostaria de conviver e de estar nele. Vocês estão entendendo isso? E nesses 40 anos, Deus leva Moisés para o deserto, para ele entender como que era a vida no deserto, porque depois ele passaria com o seu povo por um deserto, e ele precisava estar habilitado. Ele ia ter que enfrentar Faraó e falar a língua de Faraó e entender as fraquezas de Faraó, porque ele passou 40 anos dentro do palácio, sabendo exatamente como os egípcios pensavam, reagiam. Ele aprendeu a língua, ele aprendeu a cultura, porque ele um dia ia precisar falar, eu digo de igual para igual, mas superior a Faraó, por causa da autoridade que foi conferida a ele para chegar lá e pedir que o povo fosse libertado. Depois dessa segunda fase, aqui ele está lá cuidando do rebanho,
E de repente ele está ali no monte Horebe, o monte de Deus. E aí ele vê uma pequena árvore, porque a sarça é uma árvore pequena. E ele viu aquela sarça pegando fogo. E ele começou a observar que aquele fogo não destruía aquela árvore. E ele ficou curioso. E ele chegou mais perto para querer entender como que aquele fogo tão poderoso não estava destruindo aquela pequena árvore. E quando ele se aproxima, sai um som do meio daquele fogo, dizendo: Moisés, Moisés. Ele nem sabia direito quem era, mas falou o quê? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Aquele território estava cheio da glória de Deus, e ele precisava entender que ali era um lugar santo. E aí Deus fala: Moisés, eu vi o clamor do meu povo. Eu vi o quanto o meu povo ficou nas mãos desses feitores. E eu estou aqui para libertar o meu povo da escravidão. Porque eu fiz uma promessa. E essa promessa sobre Abraão, Isaque e Jacó. E essa promessa está sobre o meu povo. E eu sou Deus para cumprir a minha palavra. Amém, queridos? Amém? E ali começa o novo ciclo, o terceiro ciclo da vida de Moisés. Mas o que aconteceu? Por que Moisés estava ali naquele deserto? Porque ele estava fugindo de um trauma que ele tinha vivido. Ele estava fugindo de algo que ele tinha medo de enfrentar. E eu quero fazer aqui, abrir um parênteses e perguntar para você: quantas vezes nós paramos num momento traumático da nossa vida, no momento em que algo foi roubado, tirado, alguma fatalidade, alguma coisa ruim aconteceu, e a partir desse momento a gente começou a não ter mais as características de uma pessoa que recebeu de Deus uma eleição, um chamado. Deus tinha poupado a vida de Moisés, ele não morreu afogado. Ele ficou ali sendo criado pela filha de Faraó, que ela poderia ter matado no rio, também não matou, e ele foi aceito de alguma forma, e ele ficou naquele palácio. E por uma fatalidade, por um momento, ele cometeu um erro na sua vida. E nós muitas vezes temos marcas na nossa vida por erros, por escolhas, por decisões que nós tomamos, e parece que o dia que eu tomei aquela atitude, o dia que eu tomei aquela decisão, tudo mudou na minha vida. Eu nunca mais consegui ser a mesma pessoa. Porque eu escolhi um caminho, eu escolhi um relacionamento errado. Eu escolhi outras coisas e eu não priorizei aquilo que era realmente o plano de Deus para a minha vida. Mas a palavra fala que tudo vai o quê? Cooperar para o meu bem. Até nas coisas que estão dando errado ou que deram errado na nossa vida, Deus ele vai usar essas situações para nos levar a uma maturidade, uma experiência. E eu estava hoje pensando muito sobre isso. E não tem como eu falar de certas coisas sem falar da minha trajetória. E eu fico pensando, se algumas coisas que aconteceram na minha vida não tivessem acontecido, será que eu estaria hoje no altar? Será que eu teria aberto o meu coração para Deus fazer uma obra na minha vida? A minha busca de querer entender o que eu tinha, o que eu sentia. Sair daquela família ou daquele relacionamento de um pai disfuncional me fez buscar um Deus.
E eu quero dizer para você que existem coisas na nossa vida que até por escolhas erradas, por decisões erradas, por atitudes erradas, Deus pode convergir isso para o teu bem, porque quando você está dentro de um propósito de Deus, nada vai te separar do amor de Deus. Deus vai fazer com que esse caminho te favoreça. Só que nós vamos sim viver as consequências das decisões erradas, das escolhas erradas. Mas Deus muitas vezes permite que isso aconteça, até para que a gente depare com as nossas limitações, as nossas deformidades. Porque tem fases da vida da gente que a gente acha que a gente está no controle de tudo, não é verdade? Eu estou no controle, eu faço, eu aconteço, eu decido, eu vou, ou eu não vou, ou eu faço, ou eu não faço. Então muitas vezes nós queremos fazer as coisas dentro daquilo que a gente está enxergando. Mas Deus muitas vezes te coloca numa posição vulnerável, para que você entenda o quanto você é dependente de Deus. Porque às vezes, por estar num palácio, por estar numa condição privilegiada do que a maioria das pessoas, isso nos leva muitas vezes a uma atitude soberba, arrogante, orgulhosa. E com esses sentimentos a gente não vai poder realizar o propósito de Deus. Amém, igreja? E Deus muitas vezes nos abate. Aquele que é humilhado vai ser exaltado. E é nesses momentos que nós precisamos compreender qual é o caminho que Deus está nos dando de volta para o centro da sua vontade, de volta para o propósito que Ele tem para a nossa vida. E quando isso acontece, muitas vezes a gente é esmagado. E a gente também, de alguma maneira, a gente vai se acostumando que as coisas sejam assim. Nada. Por 40 anos, aquele príncipe do Egito estava na função de um pequeno pastor de ovelhas, pastor de animais ali, numa função muito menor. Ele era um príncipe. Ele foi criado com a cultura mais importante da época. E ele estava ali, totalmente no anonimato. Ele estava fazendo coisas que qualquer outra pessoa podia fazer. E que ele poderia pensar, sou um mero mortal. Moisés pode ter pensado muitas vezes, por que Deus poupou a minha vida para eu acabar aqui, nesse deserto, cuidando da ovelha do meu sogro? Nem ele mesmo tinha um trabalho. Ele estava cuidando dos animais do sogro dele. Muitas vezes, com certeza, uma posição humilhante para tudo aquilo que ele tinha recebido. E hoje nós vamos sair desse lugar de complexo de inferioridade. A vida nos coloca nesse lugar. Você não nasceu com complexo. Os complexos, eles vão surgindo na nossa vida por causa do nosso histórico. Os complexos vão acontecendo quando a vida vai passando e as coisas boas da sua vida ficam perdidas, ficam no passado, ficam no momento da sua vida aonde você viveu coisas muito boas, maravilhosas, mas que agora a tua condição é muito inferior àquela que você já teve e aquilo que você está preparado para viver. Quantas vezes nós temos esse questionamento: Senhor, o que eu estou fazendo nesse lugar? Por que eu ainda não consegui? O que eu estou fazendo aqui? Pensa o quanto, porque o complexo de inferioridade faz a pessoa se sentir culpada. Ela sente culpa. E essa culpa vai colocando a pessoa cada vez mais numa condição menor, inferior. Isso também porque a pessoa não tem autoestima.
Aquilo que acontece na nossa vida, as fatalidades da vida, nos levam para esse lugar aonde eu vou me sentir incapaz, impotente. Não vou me sentir merecedor, porque eu fiz algo errado, algo muito ruim aconteceu na minha vida, e eu não tenho mais como resgatar isso. É a sua história, é a sua trajetória, mas Deus pode mudar tudo. Deus pode transformar a maldição em bênção. Deus pode mudar a sua vida hoje e te colocar num patamar que você jamais esperou, porque aquele que foi humilhado será exaltado pelo Todo-Poderoso, aleluia. E se o Senhor permitiu que você fosse humilhado, é porque Ele quer te exaltar, aleluia. Se foi roubada a honra, a dignidade de você, Deus tem honra e dignidade para te dar, em nome de Jesus, aleluia, amém. E é o Senhor que vai te tirar desse deserto, é o Senhor que vai te tirar desse lugar. E nós vemos aqui na palavra do Senhor, Êxodo 3:11. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? O que Moisés precisava? Ele precisava vencer a crise de identidade dele. Sabe quando a gente fica complexado, com sentimento de inferioridade, com sentimento de culpa, sem autoestima? É quando a gente perdeu a identidade. A vida, o trauma, marcou a sua vida de um jeito que fez você aceitar de que você não ocupa mais esse lugar. Quem sou eu? Eu tenho certeza que todas as vezes que Moisés ia encontrar sua mãe, os seus irmãos, quando ele estava ainda no palácio, e quando conseguia, eu tenho certeza que a mãe dele devia falar: filho, você tem uma promessa muito grande de Deus, era para você ter morrido, mas Deus não deixou que eu afogasse você, porque Deus tem um propósito na sua vida. Mas quando aconteceu aquela fatalidade, tudo isso ficou no passado. Parece que as coisas que a gente ouviu um dia e que a gente acreditou, a gente não consegue acreditar mais, a gente não consegue enxergar mais, a gente não consegue mais se ver nesse lugar. Porque o deserto descaracteriza, queridos. Porque quando você passa por muitas humilhações, você não se lembra mais o que é não ser humilhado. E pior que isso, muitas pessoas vão aceitando que a humilhação é o seu lugar. A gente vai se conformando. Agora eu quero dizer para você, nós precisamos ter essa mudança de mentalidade. Fala metanoia. Mudança de mentalidade. Fala metanoia. Mudança de mentalidade. Romanos 12:2. Não se conforme. Não se conforme. Ah, mas eu fiz isso errado, mas eu tomei aquela decisão. Ah, mas fizeram isso comigo, aí eu fui marcado com essa situação. Não importa. Em nome de Jesus, o Senhor hoje está te dando a identidade de filho de Deus. Deus está te dando a identidade, não de uma pessoa complexada, mas de uma pessoa que Deus escolheu no ventre da sua mãe, para você ser um libertador, para você estar por cima e não por baixo, amém? Para você ser cabeça e não cauda. Passa-se por esse processo, sim, mas não é o lugar que Deus determinou para você. E eu quero, em nome de Jesus, declarar que, em primeiro lugar, nós precisamos nos libertar do passado, de dores e de sofrimento. Fala: em nome de Jesus, eu vou deixar para trás. Fala, querido, levanta a sua mão e profetiza. Fala: eu vou deixar para trás o meu passado de dor, de sofrimento.
de luto, de medo, de angústia, eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé, e eu vou trazer à memória o que pode me dar esperança, amém? Você vai se lembrar de quem você é, e o que Deus já fez na sua vida, porque se Ele começou a obra, Ele é fiel para completá-la na sua vida, em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Eu vou esquecer esse passado. Então, querido, pare de ser uma pessoa traumatizada pelas dores do seu passado, amém? Você ficou traumatizado com alguma coisa? Quem aqui já ficou traumatizado com alguma coisa que passou na vida? Pode levantar a mão, porque todo mundo já ficou traumatizado. É isso mesmo. Às vezes você nem sabe que você está traumatizado, mas você está. E aquilo te marca de uma maneira que você fica sem identidade. Aquilo vem de um jeito que te arrebenta, que você não sabe nem mais o que você quer, quem você é e o que Deus tem para a sua vida. E Moisés estava assim, e Deus falou assim: você vai tirar o meu povo do Egito. Qual foi a resposta dele? Quem sou eu para livrar o povo de Israel das mãos dos egípcios? Sabe como a gente vence o nosso passado? Enfrentando as dores que a gente está sentindo. Eu quero falar para você que quando nós estamos na presença de Deus, Deus vai confrontar os seus medos. Deus vai confrontar as suas fraquezas. Deus vai confrontar a sua pequenez. Não foi assim que o anjo falou para Gideão? Gideão precisava vencer a crise existencial que ele tinha. Ele também não tinha mais identidade. A minha família é a mais pobre e eu sou o menor. Ao contrário, né? A minha tribo é a menor e eu sou o mais pobre. Crise de identidade. Tudo na minha vida está ruim, eu não sei. Ele perdeu também. 6, 7 anos que eles estavam sendo assolados pelos midianitas. E quando a luta vem, o trauma vem, e as consequências vêm, você perde as lembranças de quem você é e das coisas que Deus pode fazer na sua vida. Mas hoje você vai trazer a memória, metanoia, mudança de mentalidade. Eu vou ser transformado, amém? Pela renovação do nosso entendimento, amém? Então, o que você vai deixar para trás hoje? O teu sofrimento, os teus medos do passado. E você não vai olhar mais que você não pode enfrentar Faraó. Você vai enfrentar aquilo que você tem medo. Quem já ouviu falar que coragem não é falta de medo? Não é? Coragem não é falta de medo. Coragem é quando você faz com medo mesmo. Você vai e faz. Vocês acham que quando Moisés chegou lá diante de Faraó, ele estava, eu sou o homem mais forte do mundo, eu sou, o libertador. Ele chegou lá, tanto que ele pediu para Deus, ele falou, eu não vou conseguir falar. Ele falou, tá bom, então você leva Arão com você, mas é você que eu vou ouvir, é você que vai e Arão vai te ajudar. Às vezes a gente precisa de uma muletinha, né, querida? A gente precisa que o pastor vá lá, ore com a gente, expulse o demônio com a gente, não é? A gente vai precisar que alguém vá com a gente, porque às vezes a gente não está com essa coragem toda. Mas só o fato de você ter ido e enfrentado, significa o quê? Que você não está mais sobre o domínio daquilo que você pensa e sente, mas você está dominando o que você pensa e o que você sente, porque você tem uma palavra de envio. Amém? Vai e enfrenta os teus medos. Vai e encare as coisas, sabendo que Deus vai te dar vitória. Fala aí em segundo lugar. Eu vou viver a libertação, assumindo novos desafios. Deus fala com ele.
E ele fala: ah, Senhor, versículo 10, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falastes ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E o Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou quem vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que deve falar. Amém? A assumir os novos desafios. Deus, eu estou com medo, mas eu vou com medo mesmo. Foi assim que eu comecei meu ministério. Foi assim que eu comecei a dirigir a igreja. Eu tinha resistências, eu tinha medos, eu tinha complexos, eu tinha inseguranças, mas quando eu ouvi a voz de Deus me dizendo: Rosana, eu estou te chamando, eu fui chorando, eu fui achando que não ia dar certo, mas eu confiei na palavra, e eu declarei: Senhor, eis-me aqui. Queridos, até hoje é assim. Muitas vezes eu faço sem ter coragem para fazer, mas eu faço por obediência, porque eu tenho aceitado os desafios de Deus na minha vida. Levante suas duas mãos e fala: Senhor, eu vou aceitar os desafios que o Senhor está me propondo. Eu vou sair daqui hoje desse culto, e eu vou enfrentar aquilo que eu estava fugindo, eu vou enfrentar aquilo que eu estava com medo, porque eu não vou ficar traumatizado pelo meu passado, eu não vou ficar marcado pelas dores do meu passado, pelas rejeições, pelas traições, pelos abandonos. Eu vou, em nome de Jesus, viver a promessa de Deus, porque maior é aquele que está em mim do que aquilo que eu estou precisando enfrentar. Amém, igreja? Pode ficar de pé em nome de Jesus, aleluia, amém? E em terceiro lugar, viver a sua constituição de vencedor. Êxodo 7:6, assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado, e assim fizeram. Moisés tinha 80 anos, e Arão 83, quando foram falar com Faraó. O terceiro ciclo de Moisés foi: eu vou enfrentar os desafios que Deus está me chamando. Eu deixei para trás os meus medos e as minhas inseguranças. Eu vou entender que tem um propósito de Deus para eu viver, e eu não vou parar minha vida aqui. Queridos, se Moisés ficasse exatamente no lugar, ele já estava com 80 anos, ele morreu com 120. Então tinha muita coisa para ele viver ainda. E quando você acha que já não tem nada para você viver, Deus só está começando a fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Só você pode impedir o propósito de Deus. Só você pode dizer: eu não quero, eu não vou, eu não aceito ser curado, eu não aceito, eu vou continuar na minha dor, eu vou continuar nos meus complexos, eu vou continuar no meu trauma. Mas hoje o Senhor está falando para você: sai desse lugar, sai desse lugar que você foi machucado, sai desse lugar que você foi rejeitado, sai desse lugar que você foi ferido, sai desse lugar que você ficou enlutado, e vem viver o que eu tenho para você. Amém? Viver a sua constituição de vencedor. E a gente sabe o que aconteceu. Mesmo com as resistências de Faraó, o que aconteceu? Deus liberou o seu povo por causa de Moisés. Deus liberou o seu povo, porque ali Moisés enfrentou de igual para igual com aquele Faraó. Ele sabia a cultura, ele sabia a linguagem, ele sabia os direitos, porque muitas vezes o escravo não sabe quais são os seus direitos, mas ele conhecia os direitos daquele povo, e ele foi lá e pleiteou, e ele teve a ousadia, e o Senhor entregou o povo de Israel nas mãos de Moisés, e aí ele foi viver os outros 40 anos que Deus tinha para ele no deserto, que ele já tinha passado por ele. Amém? Nada que aconteceu e que acontece na sua vida é para nada. Tem um propósito de Deus.
Aprenda a viver esse momento mesmo sem ter sentido nenhum para você. Aprenda que é nesse momento que você vai aprender coisas que em outro momento você não aprenderia. Deserto é lugar de adoração. Vamos cantar isso? E é no deserto, é no dia que você está totalmente no anonimato, que Deus vai ouvir o seu clamor e a sua oração. Se você quer hoje sair, preste atenção. Se você quer sair desse deserto, onde você acha que não tem mais nada para acontecer com você. Se você quer sair desse deserto que você achou que é esse lugar, o melhor lugar para você conviver com os teus medos, teus complexos, os teus traumas. Parece ser um lugar confortável, ali ninguém está te enxergando, ninguém está te cobrando nada, mas você não está vivendo o propósito de Deus. Quando Deus viu Elias naquela caverna, porque tinha um propósito ainda para viver, e por causa da ameaça de Jezabel, ele se descaracterizou, ele entrou em depressão, e ele entrou naquela caverna querendo morrer, e Deus falou: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Vem e se apresenta diante de mim. Sai dessa caverna, sai desse buraco que você se enfiou e achando que aí você ia aprender a lidar melhor com as suas dores, mas esse não é o lugar que eu tenho para você. Sabe como você vai vencer as suas dores? Dentro de um propósito que eu tenho para você. Aleluia. E eu louvo a Deus porque Deus me curou. À medida que eu fui servindo, à medida que eu fui me comprometendo com Deus, e eu fui caminhando, e quem caminha, semeia com lágrimas, mas volta colhendo o fruto, aleluia. Se você quer sair desse lugar, que muitas vezes não está te fazendo bem, não está te fazendo feliz, mas parece ser um lugar confortável, porque você tem medo de enfrentar, o Senhor hoje está confrontando os seus medos e dizendo: vem para a minha presença. Aqui está a labareda de fogo. O Senhor está nesse fogo, saindo a voz para a sua vida, dizendo: você, meu filho, eu tenho ainda propósitos maravilhosos. Não tenha medo, não impeça o meu agir na sua vida. Vem aqui para o altar, em nome de Jesus, enquanto nós estamos cantando. Aleluia. Você pode estar passando por um dia mau, você pode estar no primeiro ou no segundo ciclo, mas o Senhor tem o terceiro. Bispo André, vamos orar aqui com o povo, em nome de Jesus. Aleluia. Comece a adorar ao Senhor, dizer: Senhor, eu quero sair, eu vou sair desse deserto, Senhor. Eu estou com medo, Senhor, de enfrentar o que eu tenho para enfrentar. Eu tenho medo, Senhor, de me abrir novamente, de me machucar. Eu tenho medo, Senhor, de me comprometer e me decepcionar. Senhor, eu tenho medo de me levantar e ser novamente machucado. Hoje o Senhor vai tirar a tua memória de dor, e o Senhor vai fazer você enxergar. Aleluia.